Sim, terça-feira, 5 e 7 da manhã, aí na sua casa. Não sei se você está assistindo agora, logo que o Chá com Deus sobe nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify, mas o que vale é assistir. Qual é a hora que você reserva para ter o seu tempo com Deus? Em casa, na minha rotina do dia a dia, eu encaixo no meu primeiro horário. Primeiro meu tempo com Ele, primeiro Ele, depois todo o resto. É assim que eu tenho feito. Aqui nas férias, dependendo do horário que eu acordo, se eu acordar antes da casa, eu sigo esse mesmo hábito. Se eu acordar depois da casa, eu aproveito para conversar com as minhas tias que faziam 20 anos que eu não via, com os meus primos. Eu vivo aquele momento aqui porque eu sei que eu não tenho todos os dias. E aí depois eu encontro um horário, pego as minhas coisas, pego o meu devocional, a minha Bíblia, o meu caderno, a minha caneta, o meu fone, ligo o meu louvor e busco um lugar para eu ter o meu tempo com Deus. Eu não sei se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Spotify, mas lembre-se, é importante você ter o seu momento secreto com Deus. É o horário que você ajoelha, que você entrega suas dores, que você chora, que você clama, que você pede, que você entrega, que você agradece, que você sorri, que você bate palma. É muito importante. É como o filme, o famoso Quarto de Guerra fala. A gente tem que ter o nosso lugar secreto para literalmente entregar para Deus as nossas batalhas e ali encontrar aquele lugar de clamor, aquele lugar de temor, aquele lugar de conforto e de paz, somente você e Deus. Se você não tem ainda, coloque no seu 2025. Por quê? Eu sou testemunha viva. Não dá para viver de acordo com o que Deus preparou para a gente, que é uma vida plena, uma vida maravilhosa, uma vida de milagres, sem ter um tempo de rotina com Deus. Não dá. Se você ainda acha que dá, é porque você não entendeu ainda o que é viver uma vida de milagres e uma vida extraordinária. Busque, procure, faça acontecer um tempo de rotina com Deus. Vamos ao nosso tema de hoje, terça-feira, continuando a série sobre honra, nossa ancestralidade. Eu estou trazendo o exemplo da minha honra ao meu pai, que era o que eu não tinha, demorou muitos e muitos anos, praticamente 4 décadas, contando aí, né? Desde que eu me conheço por adolescente, foram 30 e tantos anos buscando a honra do meu pai. E hoje o versículo está em Provérbios, livro de Provérbios. É o livro que marca a minha jornada de leitura bíblica e foi dentro de um avião, num momento inusitado, um momento de muita, muita dor, uma leitura contínua. Antes eu lia o que o livro, o devocional, o que eu via na internet, o que eu tinha como referência que alguém determinava. Foi exatamente no final de julho que eu comecei uma leitura que é uma leitura independente do que o outro, do que o livro fala para mim. É a leitura que eu faço na minha rotina, com o meu coração, com a minha entrega de tempo com Deus. Então está em Provérbios 22, o verso é o 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Aqui, a gente pode pegar de forma simbólica. Claro que a gente evolui, claro que a gente muda as nossas histórias, as nossas origens, as nossas raízes, e é importante a gente mudar, a gente quebrar ciclos, principalmente os ciclos que não são bons. A miséria, a pobreza, as dores, é importante. Mas é importante a gente deixar as nossas origens e as nossas raízes com um lugar de honra, porque sempre vai existir. E eu quero contar para vocês o seguinte, né? Lendo esse verso, veio logo na minha mente a conversa quando eu revi meu avô paterno. No meio da conversa ali, ele estava falando sobre a rotina do meu pai, e eu não tinha visto meu pai ainda, e ele falou: "Ah, Pedrinho", meu pai se chama Pedro. Pedrinho sempre foi muito trabalhador, ele é muito trabalhador. Se tem uma coisa que esse meu filho não tem é preguiça. Que orgulho que eu tenho do meu filho, como ele é batalhador. E aí começou a contar, a roça dele tá linda, é bem cuidada, a forma, o açougue, começou a contar dos trabalhos, né? De tudo que envolve o trabalho do meu pai. E ali meu coração foi tocado. E eu me emocionei tanto porque foi a primeira vez que eu tive honra pelo meu pai, com 42 anos. Eu não consegui honrar nada do meu pai.
E naquele dia eu pude honrar. E aí meus olhos ficaram cheios de água, depois eu chorei e entreguei para Deus e eu falei: "Meu Deus, que honra do meu pai", porque trabalhar já é honroso. Trabalhar no sertão da Bahia, a gente, né, pode colocar mais honra ainda, porque trabalhar embaixo de sol, enfim, ter uma roça, arar, fazer tudo. E ali eu pude sentir honra pelo meu pai. E eu falei, como é lindo. Então, isso eu não quero mudar de lugar, isso nós não podemos mudar de lugar, porque está aqui na Bíblia. Então, o que é da sua família que você precisa honrar, que você precisa reconhecer? Se você, assim como eu, não tinha até 10 dias atrás, busque. Busque limpar esses caminhos tortuosos, busque tirar, busque liberar perdão para que você encontre um lugar de honra, porque há de existir na sua genealogia, aí na sua mãe, no seu pai, nos seus avós maternos e paternos, algo honroso que quando você escutar, você vai sentir no teu coração, mas isso só será possível se você já tiver liberado o perdão. Então, leve isso para você, faça como exercício, pega um caderno e faça essa pergunta: qual é a honra? O que é que eu não posso mudar na minha genealogia que eu ainda não conheço e que eu preciso buscar? Porque pode ter certeza, existe alguma característica sua que é honrosa hoje que vem da sua genealogia. Busque e, mais do que isso, honre. Porque quando você dá honra, você reconhece. E a partir do momento que você reconhece, é onde a graça acontece. E quando você está num lugar que existe graça, que literalmente é algo que você sente, você vai sentir esse mesmo sentimento que eu senti quando eu ouvi do meu avô. Amém? Que assim seja. Eu te vejo amanhã, quarta-feira.